Bom, olá, todo mundo. Eu fico super contente já que eu não posso ir a Porto Alegre vir para minha casa e me sinto super em casa com os amigos em Porto Alegre. A gente é umas grandes amizades de décadas e décadas, né? Bom, eu resolvi fazer uma apresentação. Achei muito interessante a apresentação ontem da Marta, da pesquisa dela num estado assim muito maduro, né? Então, Deixa eu dar claro. parece combinando, eu vou fazer uma apresentação justamente das pesquisas assim, quando elas estão nascendo. No meu caso, as minhas pesquisas, quando elas nascem, eu escrevo ensaios. Eu sempre publico ensaios de coisas que vão ser pesquisas, né? Então, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint que eu preparei com esse título engraçadinho, que é Salvem os ensaios críticos, né? Porque a ideia de um ensaio crítico, que é uma ideia que eu acho que é muito cara ao Propar e a tudo que a gente... Acho que o Comas falou bastante sobre isso na segunda-feira, que é essa ideia de você fazer uma análise de uma obra, estudar a partir da obra, a partir de um projeto, né? E esse tipo de trabalho de análise de uma obra, etc., etc., não se conforma muito exatamente com os padrões acadêmicos vigentes que vêm de outras áreas do conhecimento importadas para a nossa. E é muito difícil nos órgãos que controlam a nossa vida acadêmica, CAPES e CNPqs e não sei o quê, é muito difícil entender, porque são várias áreas, né? Então, a área da arquitetura tem algumas especificidades, e essas especificidades nem sempre são bem compreendidas, né? Então, eu já ouvi várias vezes de dizer assim, não adianta nada você publicar esses ensaios, que têm valor acadêmico, né? E eu acho que é um absurdo isso daí, eu continuo fazendo porque eu tenho vontade de fazer, e acho que tem sim um valor acadêmico, porque os ensaios são justamente o que o nome diz, eles ensaiam, não é a apresentação final da orquestra, é um ensaio. Então, uma orquestra toca magnificamente bem, ela ensaiou milhões de vezes antes, né? E eu uso os textos críticos publicados em várias revistas como uma espécie de laboratório para eu ir aquecendo as minhas ideias, pondo elas para fora, também em palestras, em conferências, em apresentação em congressos. Eu começo uma ideia que não está ainda totalmente pronta e aí ela vai amadurecendo, né? Então, eu resolvi fazer um levantamento de mim mesma. Assim, eu falei, bom, e quantos ensaios eu já fiz? Aí eu fiquei surpreendida. Eu falei, vou pegar só o da revista Suma, que vai de 2011 até hoje, né? Por que eu tenho esses ensaios publicados na Suma? Porque o nosso amigo Fernando Dias, que vai vir amanhã nessa debate, me convidou para ter uma espécie de coluna permanente. Eu podia escrever, posso escrever todos os meses se eu quiser. No começo eu fazia isso, depois eu achei que era um ritmo um pouco intenso demais, né? E no começo eu fiquei com um pouco de medo disso, porque essa ideia de escrever todo mês, primeiro mês você tem uma ideia, segundo mês você tem uma ideia, para no terceiro mês você não tem mais ideia nenhuma, começa a escrever abobrinha. Mas aí o Fernando me convenceu de que não, que eu ia conseguir, etc. E foi interessante, porque eu fui publicando uma série de textos, alguns que eu já tinha preparado, outras ideias foram nascendo, e eu achei que fazia isso mais ou menos aleatoriamente, né? Era o que a combinação minha com o Fernando é que, bom, já que isso não é considerado um texto acadêmico, então eu vou escrever o que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu quiser, e da forma que eu quiser, e do assunto que eu quiser. E assim, tive essa carta branca, o que não é uma coisa tão comum, né? Se você vai publicar um livro, um texto numa revista acadêmica séria, é passado pelos pares, é feita a revisão, demora, etc. E essa é uma coisa bastante mais informal, mas que me permite experimentar um monte de ideias. Aí eu resolvi fazer essa semana mesmo eu estava levantando quais são essas obras e como elas se distribuem. E eu fiz essa tabelinha aqui, né, de todos os textos, e a maioria delas são análise de obras, são esses amarelinhos. E alguns são meio mistos, tem vários assuntos. Tem alguns textos sobre crítica e sobre cidade, de variados ângulos diferentes. Tem uns textos que eu chamei de elefantes, que são por conta de um dos textos que se chama o Elefante na Cozinha, que é sobre as mulheres arquitetas, né? Porque todo mundo fala que tem o elefante na sala, é um assunto que ninguém quer falar, mas está ali incomodando.
Então, eu achei que era interessante inventar um texto com o título de Elefante na Cozinha para falar das mulheres arquitetas, e até porque da tradição da cozinha de Frankfurt, etc, etc, e vamos por aí afora, né? E tem alguns textos, vários textos também sobre um tema que eu estou me ocupando com mais frequência nos últimos tempos, que acaba de sair um texto, esse sim, é mais cuidadoso, publicado em revista acadêmica, com todos tudo que tem que ter, citações, etc, etc, nesse tema da revisão historiográfica, que é um tema que, de alguma maneira, eu sempre trabalhei, mesmo que indiretamente, ou seja, ao fazer uma tese sobre o brutalismo, eu estava fazendo uma revisão historiográfica, porque a história que se contava até então sobre isso, ou não era nenhuma na época, ou era mais do mesmo, é sempre as mesmas histórias. E ao fazer a pesquisa, eu fui descobrindo outras coisas, né? Então, eu cheguei à conclusão que, para não ser pesquisa, isso que eu faço, para não valer como acadêmico, eu faço um bocado, né? Eu achei que, de repente, até que é interessante. E eu tirei esses printzinhos da tela e ia arrumar todos eles em ordem alfabética, em ordem de número. Aí eu cansei, porque a minha vista está ruim, eu não tive paciência, então resolvi mostrar quais que se comunicam com o quê. E gostei de fazer esse gráfico, porque ele mais ou menos mostra com mais clareza, né, essas linhas todas, como na verdade funciona o pensamento. O pensamento não é linear, ele não vai numa sequência. Você não vai pensando os assuntos numa certa ordem, as coisas vão acontecendo de diversas maneiras, depois você sistematiza. Então, as ideias vão surgindo, elas vão aparecendo, elas vão se desenvolvendo, né? E tem esse aqui que eu botei tracejadinho, é o que vai sair daqui a um mês, que é sobre o terminal da TWA, sobre o qual eu não vou falar hoje, porque recentemente eu fiz uma outra palestra e falei desse projeto, então hoje eu vou variar. Então, para hoje, eu achei que era interessante destacar algumas desses estudos escolhidos entre os mais recentes, por exemplo, mas eu quis destacar um dos primeiros, que foi publicado em 2013, e que depois virou um texto muito maior e que está publicado no meu livrinho novo, Leituras Críticas, que como está tudo em espanhol, que é na Suma Espanhola, mas é Há que se ir às obras, né? Que eu acho que tem a ver com o tema. Eu já tinha escolhido isso daí antes do Comas falar, mas eu acho que é a nossa herança propariana. Nós queremos falar da arquitetura enquanto forma, arquitetura enquanto a construção, arquitetura, né? Claro que está no mundo, evidentemente que tem autor, tem umas condições socioeconômicas, blá, 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 mas a gente quer focar primariamente na questão da obra, né? E aí eu comecei a organizar e depois cheguei à conclusão que era muita coisa mostrar todos esses textos. Eu preparei para mostrar 2 textos, que são dois estudos, que é esse do Cenotáfio Brutalista e esse da perspectiva de olho de minhoca. Vocês vão entender por que é olho de minhoca, né? Tudo isso está publicado e a minha combinação com o Fernando Dias é que, embora a revista Suma não esteja online quando ela é publicada, o meu texto está sempre online. Em todas as edições tem um texto meu, ele está o link aberto. Porque eles depois abrem, né? As revistas mais antigas já estão abertas na web, mas meus trabalhos estão sempre abertos porque o meu interesse é que as pessoas leiam e, né, já me perguntaram, mas aí alguém vai copiar? Mas se copiar, acho ótimo, é sinal que fez alguma coisa na cabeça da pessoa. E se copiar e não citar, aí é falsidade ideológica, né? Eu não posso ficar controlando o mundo. Então, eu acho que bom, que é para divulgar, são ideias. Se as pessoas gostarem, acho ótimo. Se as pessoas não gostarem, me escreverem dizendo que não gostarem, eu vou achar mais ótimo ainda, porque esse não é o lugar das certezas, esse é o lugar dos ensaios. E ensaio é justamente quando a orquestra pode até se equivocar, não está bom ainda, aumenta o tom, diminui o volume, ressalta mais o violino, etc. Ou seja, estou ensaiando, né? E, bom, vou começar por esse aqui. Eu não vou ler o texto todinho, quem quiser ler o texto, mas eu vou fazer alguns comentários sobre isso, né? Muitos desses textos nascem de viagens, né? E eu não estou mais exatamente pesquisando o assunto.
do brutalismo, sistematicamente, eu já passei para outros assuntos, já pesquisei isso bastante, mas é uma pesquisa em aberto contínua, porque cada lugar que eu vou do planeta tem obra brutalista, porque isso é uma das coisas que a pesquisa se deu conta de que não importa onde, sempre haverá, né? É um tipo de arquitetura que está muito disseminada, ao que eu saiba, no planeta Terra inteiro. Eu não fui no planeta ainda inteiro, mas todo lugar que eu vou tem algum. E tem umas surpresas interessantes. Por exemplo, esse projeto em Dallas, que eu fui para Austin, um intercâmbio aí do programa do Print, lá, que todas as universidades têm também. E antes de ir para Austin, eu passei em Dallas, que tem um colega que mora lá, que me passeou pela cidade. E já no finalzinho do dia, já estava quase escurecendo, era verão, em setembro, portanto, ainda tinha luz até bastante tarde, então é um horário assim muito bonito, né? Um horário do lusco-fusco. A gente foi ver essa obra, que é o memorial do John Fitzgerald Kennedy, que fica aqui, é o memorial, né? E aqui é a tal, supostamente o lugar, hoje tem um museu do sexto andar, e supostamente o lugar onde estava o atirador. E nesta avenida foi onde morreu o famoso presidente. E quando você está andando de carro aqui, tem 2 xizinhos, eu aumentei para vocês verem, mas se você der um zoom no Google Maps, você vai achar 2 xizinhos, que é o lugar exato onde supostamente ele levou os 2 tiros. É uma coisa meio assim, meio estranha, mas enfim, está aqui marcado, né? E esse memorial, ele está muito próximo, né? Isso aqui é um nó de trânsito, não tinha muito sentido fazer nada aqui do lado, mas aqui tinha uma praça bastante grande e ele fica nessa posição ao lado desse edifício com esses torreões que vocês estão vendo aqui. Essa praça, ela tem uma ligeira subidinha, né, dos 2 lados. Aqui esse lado sobe um pouco, para o outro lado desce um pouco, de maneira que é uma, assim, não vai dizer que é uma acrópole, mas essa sutileza da topografia tem algo a dizer, né? Você vai ascendendo até chegar lá em cima e se encontra aqui, né? Esse é o projeto do Philip Johnson, né? Eu não lembro a citação exata, mas o Philip Johnson, sabe-se que ele uma vez falou assim: graças a Deus existe os texanos, porque ele fez muitos projetos, uma centena de projetos no Texas inteiro, que encomendaram. Ele era o queridinho nessa época, dos anos 60 e 70, fez muitos trabalhos aí. E esse projeto começou em 69, terminou em 72. Como vocês sabem, o assassinato foi em 63, então levou um tempo discutindo o que ia ou não ia ser feito, né? E ele basicamente é um vazio, né? Ele não é nada. Você vai chegando nessa colina, são placas de mármore. Um pouco antes dessas placas de mármore, tem uma placa de mármore escuro escrevendo alguma coisa sobre a vida né? Que eu vou mostrar mais para frente um pouquinho aqui, né? Tem uma plaquinha no chão que eu dei uma melhorada aqui na luz para a gente poder ler, que explica que está lá na frente, aqui, nesse pontinho aqui. Você entra, simplesmente tem um rebaixo de 2 polegadas ou 5 centímetros, e tem esse plinto muito baixinho de mármore negro, simplesmente escrito o nome da pessoa e mais nada. E essa estrutura, que parece muito simples, quando a gente começa a olhar com certo cuidado, ela não tem nada de simples, absolutamente nada de simples, né? Mas ela cria um espaço que é basicamente o que a gente poderia pensar como uma espécie de cenotáfio moderno, né? É um lugar que é um grande vazio para comemorar a morte ou a vida de um personagem importante, né? Que a gente está vendo aqui todos os detalhes. Isso aqui são todas fotos minhas, né? E uma coisa que me impressionou bastante foi, por sorte eu cheguei nesse horário do lusco-fusco, essa luz que ajuda a flutuar esse edifício, porque evidentemente ele não flutua, ele tem 8 colunas, né? Mas ele está flutuando de alguma maneira, e eu rastejei por baixo, enfiei o iPhone por baixo para tirar uma foto por baixo para entender o detalhe.
E também aqui no detalhe vocês podem ver que se trata não de uma construção monolítica, mas de uma série de placas. E essas placas estão somente apoiadas em 2 colunas desse lado e 2 desse, nenhuma deste lado, nenhuma desse lado. São 72 placas. Você tem 18 desse lado, 4 em cada esquina, 8 desse lado, mais 8 desse lado aqui. 2 faltam, que são as 2 aberturas, né? E esse detalhe que vocês viram nas fotos anteriores, destas coisinhas aqui, são provavelmente, porque eu não encontrei quase nada de informação dessa obra, uma obra que eu já vou contar um pouco sobre a fortuna crítica dela. É uma obra muito nada publicada, não tem plano em lugar nenhum, eu tive que fazer os planos, desenhar eu mesma, conseguir as dimensões de diversas maneiras possíveis, né? E o que solidariza todas essas peças são essas cabos de proteção que acontecem 15 cabos nessa fachada indo para esse lado e 14 nessa fachada indo para esse outro lado aqui. Com essas colunas deixando este balanço aqui, basicamente como se fosse um colchete, uma linha reta que foi virada em 2 colchetes, digamos assim. Então, por coincidência, uma semana ou 2 depois, eu fui para Houston e estava tendo uma exposição justamente sobre o Boulet e o Ledoux, e o Lequet, o Ledoux, sobre os arquitetos ditos iluministas, né, dessa época. Estava tendo uma exposição no museu próximo ali, o museu bom, agora só porque eu quero falar, não vou lembrar o nome. Mas eu peguei do meu livro aqui, que eu já tinha, da Gustavo Gilli, do Emil Kaufmann, essas imagens, essa ideia do monumento fúnebre como sendo um grande vazio, que pode ser uma esfera ou pode ser um cubo, mas é um grande vazio sempre, né? Essa obra teve e continua tendo uma fortuna crítica bastante complicada. Ou seja, todas as menções que eu encontrei sobre ela em livros, em guias de arquitetura moderna, do AIA, em menções em livros sobre o Philip Jones, todas as menções são para dizer que é uma droga. Não é uma obra boa, é uma coisa muito estranha, não dá para entender, ou seja, não falta... Ontem, quando a Cláudia estava falando sobre a ideia do figurativo e do abstrato, né? Eu fiquei pensando de que eu ia dar um exemplo concreto. Quando é realmente moderno e totalmente abstrato, parece que o público em geral tem uma dificuldade de compreender. E esse público em geral inclui os arquitetos. Embora os arquitetos também façam o discurso de que a arquitetura moderna tenha que ser totalmente coerente, consistente como sistema. A Cláudia falou muito melhor do que eu isso, vocês assistiram ontem, então ficou mais claro. Na hora que é realmente totalmente abstrato, fica uma coisa um pouco difícil. Mas essa obra claramente influenciou N outros modelos. Ela é um pouquinho anterior, por exemplo, ao famoso Vietnam Memorial da Maya Lin, em Washington, que é um projeto de 81, demorou um tempo para ser construído. Também foi muito questionado, chegou aí para o Congresso americano para dizer que queriam colocar bandeira, queriam colocar a estátua do soldado, queriam fazer alguma coisa figurativa, né? E era uma coisa simplesmente um rasgo, uma solução topográfica. Ou esta solução, também bastante abstrata e quadrada, digamos assim, né? E também quadrada, que é o memorial do 11 de setembro, né? E eu fico até pensando assim, bom, se tivessem feito uma estátua, hoje estava na moda derrubar, fazia uma estátua do Kennedy e derruba, né? Porque nós estamos nesse momento iconoclasta de achar que tem que derrubar as estátuas, né? Então, de repente, a posteriori, pode ser até que a ideia de não ter uma estátua ou não ter... Como ter um soldado matando alguém no Vietnã, uma guerra tão complicada, aliás, qualquer guerra é complicada, mas essa mais ainda, de alguma maneira, né? E eu achei, na verdade, ao visitar o memorial, queria colocar aqui uma foto, voltar aqui um pouquinho na foto, nessa foto aqui, né? A minha impressão ao visitar o memorial, finalmente,
Eu vou só ler o finalzinho do meu texto. No Memorial JFK, ao contrário, não há quase nada. Há poucas cores, exceto as que a atmosfera do dia lhe vai outorgando. Não há imagens, nem ruídos, apenas o vazio e o silêncio. O teto é a abóbada celeste, como convém à grandiosidade de um cenotáfio. A forma estrutural é discretamente ousada, mas não exibicionista. E seu arrojo só é percebido por aqueles dentre nós que, além de sabermos apreciar a arquitetura, percebemos como a sua execução terá requerido, em seu momento, um esforço construtivo bastante original, que é ainda bastante inovador para este momento contemporâneo. Eu pude a visitar e apreciar com calmo, sem ombrear com multidões, sem ficar artificialmente sensibilizada por recursos apelativos, como aquele Museu do Sexto Andar e outros por aí. É um alívio nos dias que correm. Me pareceu ser uma obra adequadamente grande, suficientemente pequena, comemorando o evento algo paradoxal e contraditório, pois lamenta o que poderia ter sido e não foi, mas sem desespero, porque outras coisas foram em seu lugar e a vida continuou. Aí quem quiser ver o texto inteiro pode ver o seguinte, pode ler, está lá disponível à vontade, né? Voltando para essa imagem aqui, deu-me jogando por baixo aqui para tirar essa fotinho, né? Faz a conexão com essa outra estudo que eu fiz, que eu chamei de perspectiva de olho de minhoca, né? Que, obviamente, as minhocas não têm olho, mas se elas tivessem, é como elas iam, talvez, ver a perspectiva, né, disso daí, né? Deixa eu aqui, achar aqui onde é que está a minha... Um momentinho. Nesse caso, eu achei que era melhor eu ler mesmo o texto, para eu não me perder muito demais no assunto. Então, eu vou ler rapidamente. Quando eu estudei arquitetura nos anos 70, ou melhor, quando eu fui aluna de graduação em arquitetura, porque eu ainda continuo estudando, né? Meus professores, no masculino, porque era praticamente só homem naquela época, né? Abominavam o termo fachada. A arquitetura moderna teria abolido o fachadismo. E naquele momento os edifícios ainda não tinham peles, só tinham paramentos, era como assim se dizia. E a interface entre os interiores e os exteriores era, ou assim afirmavam meus professores, o simples resultado das necessidades funcionais e programáticas, abrigadas pela construção. Nas entregas de projeto, produzíamos plantas, cortes e elevações, nunca fachadas. E, uma vez que outra, alguma perspectiva em planos sucessivos e ponto de fuga, já que, quando eu estava na universidade, nos anos 70, as axonométricas tinham saído de moda e ainda não tinham voltado na moda. Bom, naturalmente, como eu vinha descobrir depois, nenhum desses meus professores, que eram quase todos muito bons arquitetos, praticavam, nos seus projetos, as regras escritas que pregavam em suas aulas, né? Acho que algo disso Comas também falou no primeiro dia. Acho que a primeira vez que eu vi um desenho do edifício onde a fachada era, de fato, um mero e deliberado resultado dos usos internos organizados pelas plantas foi numa obra do James Stilling, que é lá na Universidade Rice, em Houston também, e isso já entrado nos anos 80. Né? Uma obra que poderia ser considerada pós-moderna para todos os efeitos, né? Irônica, na verdade. Já as obras dos meus professores e dos arquitetos modernos que os precederam e sucederam, obras que conheci primeiro em aulas, livros, revistas e depois pessoalmente, tampouco eram resolvidas em elevações. Como não podia deixar de ser, seus edifícios tinham fachadas, muito bem compostas e caracterizadas. Uma elevação seria algo cabível em um desenho para uma arquitetura sem lugar. Já uma fachada é uma cara de um edifício real, situado e comprometido com a sua posição urbana, astronômica, faceando vizinhos, faceando visuais para a paisagem, espaços públicos ou privados e considerando no seu arranjo como olhar para os 4, ou 8 ou 16 pontos cardeais. Se assim for, e como boa parte dos edifícios antigos ou modernos ou contemporâneos frequentemente adotam uma forma de caixa, seja alongada, seja quadrada, atarracada e baixa ou esbelta e alta, cada edifício terá pelo menos 4 fachadas, mas que na verdade são 5, já que a cobertura também é ou pode ser considerada uma quinta fachada, né?
Aliás, a que mais requer desenhos e cuidados especiais, principalmente no trópico, né, que é onde bate mais sol na vida. Exceto, é claro, se o edifício tiver uma forma de paralelepípedo. Então, terá, de fato, 6 fachadas. A sexta fachada, idealmente falando, seria aquela possível ou impossível de ser percebida e apreciada do ponto de vista de uma minhoca. Trata-se de um ângulo totalmente imaginário. Primeiro, porque as minhocas têm olhos. E porque, se elas tivessem, também não iam ver coisa alguma, exceto terra. Mas supondo que, além de elas terem olhos, elas também tivessem visão de raio-x, a bela vista que essa minhoca iria apreciar seria não só o paralelepípedo, mas todas as suas fundações, essas perninhas compridas que vão afundando e que fazem parte da construção e que, mais das vezes, a gente esquece que elas existem, os alunos mais ainda esquecem que elas têm mais. Podendo essas raízes serem profundas ou serem rizomáticas, né? Para usar uma palavra que também está na moda, né? E, num caso recente, como essa restauração do Conjunto Matarazzo, a gente tem a construção de uma raiz embaixo do edifício que já existia, né? Algumas coisas que aconteceram depois que eu escrevi esse texto, mas eu coloquei aqui para ilustrar também. Há, porém, algumas situações bem particulares, das quais não somente as minhocas podem apreciar a sexta fachada. É o caso dos edifícios que definem abaixo de si um espaço relativamente vazio e relativamente inútil, embora seja sempre muito significativo. Esse tipo de situação se divide em 2 casos, caso 1, caso 2, que eu tentei fazer um grafiquinho aqui para ilustrar, né? Quando a topografia do terreno sobre o qual o edifício existe é bastante inclinada, né? E o projeto escolhe não criar patamares nesse terreno, mas sim erguer um pouco ou muito o primeiro chão ou a primeira planta útil, deixando assim que o terreno natural supostamente flua por debaixo. Eu digo supostamente porque obra alguma se faz sem desfigurar o terreno totalmente e depois reconfigurar o terreno, né? Fingindo que ele voltou a ser natural. Não é bem assim que acontece, mas a gente finge, né? Que é interessante que os meus alunos também falam: é que eu não quero mexer no terreno, então não constrói. Se você vai construir, você vai mexer no terreno. O segundo tipo de caso particular de edifício elevado se dá quando a topografia do terreno é plana, mas o primeiro chão, a primeira planta útil é disposto em posição erguida, porque esse terreno é sobre a água ou, eventualmente, a água o vai inundar, ainda que seja só eventualmente. Então, aqui tem a situação da construção vulgar, né? Isso aqui é um projeto que eu acho bem interessante, do Carlos Teixeira, do Vazio Arquitetura, e a situação comum da água, das palafitas, que a água vai subir e vai descer. Então, você vai ter cestas fachadas, você pode andar de barquinho aqui e apreciar a sua vista, e aqui você pode até inventar uma possibilidade de usar esses espaços, né? O caso da sexta fachada sobre terreno inclinado ocorre, por exemplo, no convento de La Tourette, em Évreux, na França, projeto do Le Corbusier. As minhocas locais, depois de terminar a obra, evidentemente, voltaram agradecidas às suas vidinhas tranquilas ali embaixo. De vez em quando ela sobe a superfície para se arejar, para se deixar que ser comida para algum passarinho, ou algum rato do campo dá uma voltinha por ali, uma raposa vai atrás dele, ou seja, a vida continua embaixo desse edifício. E essa parte de baixo desse edifício aparece em algumas publicações, mas muito poucas. E quem quer que tenha visitado essa obra sabe o quão impressionante é esse espaço aqui. É muito interessante e muito desenhado, com uma variedade de apoios, né? Outra obra, outra questão, outra sexta fachada sobre terreno inclinado ocorre, por exemplo, no grande edifício serpenteante do conjunto habitacional Pedregulho, no Rio de Janeiro, do Afonso Redi, prédio, por coincidência, também carinhosamente apelidado de Minhocão, né? Porque já que nós estamos na conversa das minhocas, né? Esse edifício foi recentemente restaurado, embora não todos os do conjunto, mas esse, pelo menos o Minhocão, foi restaurado, e está em
razoável, bom estado. Nós visitamos ele o ano passado, junto com vários colegas que aqui estão presentes, né? Mas se bem suas 5 fachadas tenham sido muito bem cuidadas, a 6ª fachada ficou meio abandonada. Fato que a gente só pode apreciar quando a visita guiada, como a gente fez, veio de baixo para cima e não entrou por cima, que é a entrada oficial. Por acaso nós entramos por baixo e eu fiquei muito impressionada com essa 6ª fachada e quase com o fato de que não se dá muita importância para ela. Ela existe, mas pelo jeito só as minhocas e, no caso, os ratos. Não é o rato do campo lá de Évry, mas é o rato da cidade, também apreciam essa 6ª fachada, né? Com alguma calma. O caso de 6ª fachada muito conhecido sobre terra-água, né, clássico, é a Casa Farnsworth, em Plano, Illinois, do Miss Van der Rohe. Uma fachada inferior que podia ser mais divertida se deixasse os visitantes entrar embaixo. Eu bem que tentei, me fizeram chiu. Eu tentei, essa foi a foto mais próxima, as fotos mais próximas que eu consegui tirar foi essas. Todo mundo, como você está vendo, é longe, tinha uma gradinha, tinha um cordãozinho para não poder. Eu vou atrás e eu quero entrar embaixo do edifício porque eu quero ver como é que é por baixo. Eu tenho curiosidade, eu gosto de ver outros pontos de vista das obras clássicas, não é mesmo? Um caso mais recente que me pareceu muito interessante é o Museu Nadir Afonso, em Chaves, em Portugal. Isso aqui eu consegui hoje na internet, quando o rio Tâmega, que passa por aqui, que tem aqui no mal dá para ver, mas tem uma ponte romana aqui, romana dos romanos, do século I, de 11 arcos, etc. Esse rio, de vez em quando, alaga. O lugar que está o museu é um pouco mais para cá. Não costuma alagar tanto quanto isso aqui, mas, por via das dúvidas, o nosso amigo Álvaro César elevou também o museu sobre esses apoios, né? Já que sazonalmente o rio Tâmega se espraia, né? Talvez ele esteja esperando a grande inundação do aquecimento global, porque realmente é um pouco exagerada essa altura em relação ao que normalmente inunda aqui, né? Então, eu entendo que a criação dessa 6ª fachada, liberando sob si um espaço perfeitamente recorrível, embora aparentemente inútil, não havia ninguém, é de terra batida na maior parte do lugar, não sei se tem algum uso, mas normalmente não. Mas essa elevação talvez seja por precaução ou foi adotada porque o seu arquiteto, como o poeta português Fernando Pessoa, é também um fingidor. E quer desenhar essa 6ª fachada tão completamente porque, ademais, quer prestar nela homenagem às pontes romanas, ao James Stirling, que eu já citei, ao Le Corbusier, que eu já citei também, ao Louis Kahn, que eu não tinha falado ainda, e um monte de outras pessoas mais. Ou, se não, porque ele estava preocupado com as minhocas e queria dar uma boa vista para elas. Bom, eu vou parar por aqui, não vou usar todo o meu tempo, porque eu acho que é mais interessante a gente passar para a sessão de perguntas e respostas, e eu deixo para vocês a curiosidade de, eventualmente, irem olhar meus textos, se vocês acharam que esses podem ter algum interesse, né? Então, eu vou parar por aqui e vamos para a parte de perguntas. Oi, Ruth. Oi. Estou aqui. Obrigada. Eu ontem agora fico me valendo dessa minha premissa, que estou aqui fazendo essa moderação, então eu posso perguntar primeiro, mas também não é exatamente uma pergunta, Ruth, mas é um comentário rapidinho assim, em relação a essa conexão que eu acho que é importante entre as diferentes falas, né? Tu fizesse essa conexão com ambas os encontros anteriores, tanto do Comas quanto da Cláudia. E ontem, quando a Cláudia... Vai vir amanhã, né? Sim. E ontem eu fiz um comentário em relação ao assunto da Cláudia, né? Da importância que eu acho que é a questão essa da argumentação, né? Quer dizer, é óbvio, existe a questão da revisão bibliográfica, evidentemente, mas da observação dos exemplos desse assunto de ir
tanto fisicamente melhor, mas que seja olhando os desenhos, as plantas, o material. Porque eu acho incrível isso de que, de repente, uma ideia que tu pode, a princípio, pensar, putz, o que tem uma minhoca a ver com isso? É uma coisa que um bom ensaio, né? Ele consegue criar esse link, né? Que aparentemente, no momento que a pessoa vê aquele título, é capaz de pensar que a pessoa enlouqueceu, pobre Ruth, está à beira de um colapso, e de fato, em seguida a gente entende essa lógica, né? Mas enfim, acho que era esse o meu comentário também. Como eu disse, é apenas um comentário. Eu fui procurar qual era o nome técnico dessa vista. E existe Wormsville, na verdade. Existe esse nome técnico. Existe literalmente minhoca mesmo. Que é literalmente minhoca. Então, eu não sou tão original assim. Eu usei a expressão que eu nunca tinha visto em português. Claro que eu podia... Vista de verme, fica esquisita, né? E em espanhol ficou vista de gusano, que também tem várias conotações meio diferentes, meio dependendo da região, diferentes também. Mas existe essa expressão que a gente não usa, que é essa vista que, aliás, faz a conexão também com o Choisy e com outros mais, os livros que tinham a vista mostrando esses dois edifícios como se estivessem de baixo para cima, né? Vários livros clássicos usam esse ângulo. O que eles não fazem é mostrar essas entranhas, o que sustenta o edifício, até porque o edifício tradicional, mais bem, era apoiado no chão, né? Era uma raiz rizomática, digamos, né? Uma fundação não tão profunda, né? Não é uma fundação tipo de tão escavado, embora tenha também casos, né? Então, e aí eu achei divertido, já que era minhoca, né? Vista de minhoca, eu falei, mas vista de minhoca? Minhoca não tem olho. E aí foi indo. Como é que pode ser uma vista de minhoca se minhoca não tem olho? Então eu resolvi que eu ia brincar em cima dessa coisa toda, de que já que a minhoca não tem olho, mas se ela tivesse, né, o que ela estava vendo, né? E tudo isso, obviamente, é até meio chato você ficar interpretando assim mesmo, mas tudo isso é uma metáfora de olhar as coisas por outros ângulos, obviamente. Sim. Quem quiser entender, entende. Quem não quiser, não entende. Mas a questão é, eu não preciso... os alunos querem falar do assunto inaudito. Eu preciso pesquisar um assunto que nem nunca falou na vida. Às vezes sim, às vezes não. Você não necessariamente. Às vezes você pode falar de um assunto que muitas pessoas já se debruçaram sobre ele, mas desde que você pegue um ângulo de ataque diverso, né? Agora, mais perguntas à vontade. A Ana está inscrita, a Ana Carolina, e a Cláudia Cabral. Ana. Como é que a gente se inscreve? Bom, te ponho aqui no terceiro da lista, Gomes. Tá bom. O Sérgio depois fez um comentário, mas eu vou dizer para ele fazer pessoalmente. Se ele quiser falar antes, eu deixo ele falar primeiro. Bem, não. Tá, então vou eu. Porque eu fiquei minhocada. Não, é que assim, ó, a gente esquece, a gente começou com as câmeras abertas, meio entre nós, conversando, porque a gente está acostumado e agora, mais na pandemia, a gente tem se visto mais nessa condição, né? Mas agora tem 94 participantes, né? Tem vários alunos nossos, eu acho que deve ter gente que nem é aluna do programa assistindo e que não tem a oportunidade de estar junto, assim, de pessoas como a Ruth de forma tão frequente quanto a gente, que já se acostumou com algumas coisas que eu acho que são legais da gente observar por exemplo, eu acho muito legal que tu fala, Ruth, entusiasmada nas coisas, sabe? Assim, tá sem medo de fazer uma coisa que fique ridícula, tipo falar da minhoca que está dentro, e isso pode servir, eu acho, para os alunos nossos se darem conta de que várias coisas podem se transformar em tema. E daí, enquanto tu estava falando, eu estava pensando da última vez que a gente se viu ao vivo, que eu acho que foi quando tu vieste dar o curso aquele da escrita, né? Que era justamente abordando esse tema
sobre o qual tu está falando hoje. E desde segunda-feira a gente vem falando, como você também falou nisso. E eu acompanhei de perto aquele seminário, pretendo até depois, não sei como, se, né, também com medo de depois não conseguir levar com a mesma qualidade adiante, mas a gente tem planos, a Marta e eu, da gente continuar isso no Propar, porque se para o arquiteto o projeto é a habilidade mais comumente exercitada, assim, para nós que somos arquitetos e professores e pesquisadores, também o texto, né, é fundamental e a habilidade de escrever. Então, segunda-feira, como eu estava falando sobre isso, e tu agora voltou ao assunto, que é de como escrever o texto ou fazer a crítica por escrito pode ajudar no desenvolvimento de habilidade de projeto, ou até mesmo no ateliê. Mas eu tenho uma ideia, e aí a minhoca é essa, e eu acho que tu poderia falar sobre isso, se quiser, que é que o contrário é verdadeiro também, sabe? Uhum. O texto tem uma dimensão que é muito parecida com a de projeto de arquitetura, assim, para mim, pelo menos da forma como eu entendo. Tem coisas que são parecidas, assim, tipo composição, simetria, equilíbrio, tudo isso é importante na arquitetura, mas também é importante no projeto, ainda mais depois do advento do editor de texto, né? Que a gente pode... É diferente de tu ter que escrever à mão uma coisa numa sentada só, mas a edição do texto, de botar para cá, tirar daqui, botar ali, e a forma de pensar e de fazer, escrever fazendo, né? Então, acho que seria legal a gente levar isso também para os alunos, de que, assim como no projeto a gente não tem o edifício inteiro pronto na cabeça e só depois vai desenhar, com o texto também não é assim, né? Tu não tinha todo esse roteiro da minhoca, do coisa, né? Antes, ele foi se construindo na medida em que tu foi te aventurando a escrever, e aí não ficou bom, e aí fez de novo. Porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes chega o texto para a gente, de um orientando, por exemplo, e é a primeira coisa que ele escreveu, aquela coisa ali, né? Então, aquilo ainda tem muita... Assim como no projeto, não é na primeira vez que tu vai assessorar que tu sai com o edifício resolvido, o texto me parece que acontece parecido com ele, né? Então, acho que a gente, se tivesse vontade de falar um pouco sobre isso, porque eu acho que ajuda os alunos também, de como é importante a gente reconhecer nesse fazer de escrever os pontos de encontro com o que a gente faz projetando, porque daí não só o texto ou a crítica ajuda didaticamente o projeto, mas também o projeto acho que tem essa condição que é de ajudar a gente a escrever. Não sei se isso tem eu acho que é um tema que apareceu nesse curso. A Carolina está falando do curso que eu fui dar sobre escrita acadêmica, etc., com os colegas aí, que foi muito divertido para mim, pelo menos foi para os alunos, não sei se foi estressante, mas para mim foi divertido. E uma coisa que eu falei, eu lembro de ter falado no curso, e vou repetir agora, é o seguinte: eu escrevo profissionalmente há tanto tempo quanto eu sou arquiteta, ou talvez até um pouquinho mais. E eu nunca escrevi um texto que ficou bom na primeira vez. Nunca. E continuo não escrevendo. Não, por mais prática que você tenha, você não faz uma coisa que fica bom de primeira, porque sim, concordo, é que nenhum projeto também, ao fetiche do croquis, né? Mas o Niemeyer fez um croquis, conversa, gente, conversa, pelo amor de Deus, a gente sabe que não é. Ele fez 300 mil croquis, aquele desenhinho é um desenho a posteriori de síntese do partido. Não é o desenho de concepção, claro que não, né? E se ele, que era o gênio, não fazia isso, nós que não somos gênio, é menos ainda. Então, é assim, escrever é uma prática, como projetar, como fazer tricô, como um monte de coisa, como cozinhar. Ninguém no primeiro dia faz bem, você tem que treinar várias vezes. Claro que com a prática, algumas coisas você vai pegando mais jeito, né? Treinamento, ninguém vai correr a maratona sem ter treinado todo dia muito tempo. Então, é legal. E outra coisa, já que a gente não escreve bem logo de cara, escreva. Eu estou pensando aqui até ter ideia legal para depois escrever besteira, meu filho. Tu não vai pensar ideia legal na cabeça
para depois pôr no papel. Isso não existe. Não existe para quem é profissional, para você que não é profissional, menos ainda. Não acontece assim. Acontece da seguinte maneira: a gente escreve qualquer porcaria, depois a gente corrige. Depois a gente corta, depois a gente aumenta, depois a gente tira fora, depois a gente joga no lixo, depois a gente bota na lixeira, depois a gente recupera da lixeira e a gente vai trabalhando. É assim para todo mundo. E se está passando isso com você, você não é um infeliz, você é uma pessoa normal. E se não está passando isso com você, é porque você não está se dedicando. Não, e outra, dá uma trabalheira do inferno, não é uma coisa assim. Você é só professora ou você também trabalha? Você é só pesquisadora ou também trabalha? Aham. Nem respondo mais. Eu acho assim, ó, já encerrando, já vou embora. A gente te vê falar, a Marta se mexeu assim, eu vi. Não, tô aqui. Já vai o Thomas, Peraí, porque agora é a Cláudia, na verdade. O que eu acho é que, às vezes, como a pessoa olha para a Ruth ou olha para o Thomas, olha os textos e pensa assim, nossa, que facilidade essas pessoas têm para escrever. E isso, de certa maneira, é um elogio, porque está reconhecendo a qualidade do texto, mas, de outra forma, desconhece o trabalho e a dedicação que a pessoa precisa ter para escrever. E reconhecendo isso, talvez a pessoa mesma se encontrasse em si maiores condições de escrever. Ela ia saber que não depende simplesmente de um talento inato que, né, me sai. Não é assim, dá muito trabalho. Mas, de qualquer maneira, acho que assim, o entusiasmo assim, que nem a Ruth tem é uma coisa que ajuda bastante, né? A fazer a coisa alegre, feliz. Isso eu acho muito legal. Tá, eu vou sair fora. Obrigada. Cláudia, tu tá na fila. Muito ótimo, adorei, tá lindo, achei. Foi super bom te assistir. Eu queria seguir um pouco na linha da Ana Carolina. Quer dizer, antes eu queria dizer assim, eu achei muito interessante que tu mostrasse inicialmente essa ideia de colocar um ensaio como método. E o ensaio como método e, na verdade, aquilo que é inerente ao ensaio, que é o problema da incerteza. Então, o ensaio é, de fato, assim, a maneira de pensar nas ciências humanas e sociais. A incerteza está ali, mas na ciência também está, porque eu acho que o momento atual nos mostra perfeitamente que nossos amigos cientistas também convivem com isso, da incerteza. Isso, não sei se tu quer agregar algo a isso, mas a pergunta mesmo não era essa. A pergunta é mais na linha do que disse a Ana Carolina. É mais assim, essa linha assim, da parte literária, né, da pesquisa. Eu ia comentar também que ela já comentou assim, dessa tua vasta experiência no jornalismo de qualidade. Eu acho essencial isso. Acho que é, como dizem aqueles historiadores dos anais, francês Le Goff, aquela gente. O trabalho do historiador e do crítico também é um texto. Se o texto estiver ruim, o trabalho está ruim. Então, acho que essa coisa assim, de saber escrever, de aprender a escrever, eu acho que é fundamental. Tu tem uma experiência, claro, imensa aqui, que tu não vai poder, obviamente, condensar ela em minutos, mas tem um ponto que eu acho bem interessante, que é a questão do título. Eu acho muito difícil dar títulos. E esses títulos teus são ótimos. Esse título da Minhoca é ótimo, porque esse título ele expressa todo, além assim dele, bom, é um título que chama atenção, digamos, esse aspecto assim de que o título tem que ser um pouco atrativo, promete uma surpresa, ele expressa todo um ponto de vista teu, quer dizer, acho que também é colocar, digamos, um ponto de vista, que é o da Minhoca, mas na verdade vai entrar no teu. Então, não sei se tu tem alguma coisa a dizer sobre títulos, com toda a tua experiência para nós, para os nossos alunos. Para quem não me conheceu ou não me conhece, eu fui colaboradora e depois editora da revista Projeto no tempo que metade das pessoas que estão aqui online não tinham nascido, ou seja, entre 83 e 96, antes de ser professora. Na verdade, eu não comecei a vida no mundo acadêmico, né? Eu comecei trabalhando no escritório de arquitetura, como todo mundo, etc. Depois eu fui indo para essa área de revista, né? E a prática cotidiana de fazer uma revista por mês, a revista chegava a ter 150 páginas todo mês. Então, mesmo que eu estivesse escrevendo 15 dessas 150 páginas e tinha outros colaboradores, era um monte. Então, isso, claro que dá uma prática, né? E a gente fazia com muita antecedência tudo, as coisas andam, né? Então você tinha 3, 4, 5. Então eu peguei muita prática de escrever rápido e também de administrar muitos assuntos simultâneos, porque você estava fechando uma edição, você já estava quase fechando a anterior, a seguinte, e estava em preparação a outra, e estava em pauta a outra, então tinha
assim, não era fazer um assunto e terminar, fazer outro, não tinha, era muito dinâmico, né? Eu acho que eu uso bastante isso na minha vida acadêmica também, ou seja, na vida acadêmica, todos os professores, a gente parece malabarista, tá jogando 5 bolinhas para cima e todas no ar, e uma de cada vez, e não deixa cair nenhuma, às vezes cai no chão e tudo mais. O título, os velhos jornalistas que estão na revista, o Vicente Wissenbach, que é uma figura incrível da humanidade e que ainda está vivo e bem, e volta e meia ele vem aqui, a gente toma uns vinhozinhos, fica batendo papo. Vicente me ensinou muito, porque ele era um jornalista da velha guarda de jornalistas, de que aprenderam a escrever. E o Nelson Rodrigues dizia isso, o texto começa pelo título. Agora, ele não está dizendo que a primeira coisa que você escreve é o título e ele vai ficar perfeitamente bom o tempo todo. Ele está falando do ponto de vista do leitor. O leitor começa a ler o texto pelo título. E as 3 primeiras linhas são fundamentais para que aquele leitor continue lendo. Hoje em dia, o pessoal em Facebook, em Instagram, não sei o que, aprendeu a como é que faz um texto, né? Ninguém lê textão se as 3 primeiras linhas não forem sedutoras. Então, essa coisa da sedução, que não precisa ter num texto tecnicamente acadêmico. Você começa dizendo, minha revisão da bibliografia, eu vi tais autores, depois eu vou propor a seguinte coisa. É muito mais, digamos, quadradão, assim, né? Um texto nas normas acadêmicas. O ensaio permite essa liberdade de soltar um pouco, mas eu acho que o título não pode ser sem cabimento, ou seja, só bonitinho, engraçadinho para atrair. Gostei que você falou que faz sentido depois que termina de ler. Quando termina de ler, você lê o título de novo e fala, essa é a vontade, assim, né? E tem a colaboração do editor, por exemplo. O título dessa palestra era Salvem os ensaios críticos. E tinha a segunda linha. A Marta não colocou a segunda linha na divulgação. Tá ótimo, porque o editor tem razão. Se pusesse as 2 linhas, ficava muito grande. E perdia metade da graça. A metade da graça era a segunda linha também. Não, tá certo, Marta. Eu levei de boa porque eu estou acostumada a ser editada. Eu trabalhava em equipe e o editor editava, até que eu era editora. Não, então eu tenho prática. Eu editei texto de todo mundo é todo mundo. Né? Como? Assim, o que é o trabalho do editor? É um trabalho super importante que não é mais valorizado. Essa revista Suma não tem conselho editorial, não passa por questões, não passa pelos pares, portanto não é academicamente aceitável. Não, mas ela tem um editor. O editor é uma figura importantíssima, sempre foi. Quem era o editor da Arquitetura do Juduí nos áureos tempos da Arquitetura do Juduí? Quem foram os editores da Architectural Review na época que teve aquele debate com os italianos? Quem são os editores? Quem são essas figuras? Editores são importantes. O Abílio, o trabalho que ele faz no Vitruvius, de ir atrás, de fazer. Isso não é valorizado na nossa área, porque a gente macaqueia os critérios das outras áreas e não se debate essas coisas, mas eu acho que o Copos tem uma certa razão. O Propar tem essa especificidade e está o tempo todo o povo puxando o tapete. Né? Mesmo que eu não esteja mais no Propar, mas nem vou contar as histórias todas, mas vocês já entenderam do que eu estou falando. Ou seja, o tempo todo o que a gente faz, que é ensaios, que é publicar nessas revistas de alta qualidade como a Suma, é desconsiderada, é desvalorizada. Isso não vale nada, não faz isso, não perca seu tempo. Eu perco o meu tempo porque eu quero perder meu tempo, porque não é perda de tempo, é um ensaio. E gostei que você falou da incerteza. As pessoas querem, aliás, os alunos querem muita certeza. Eles querem escrever certo, querem começar certo. Se eu fizer tal coisa, projeto também, aluno de projeto, na aula de projeto. Se eu fizer tal desenho, você acha que vai ficar bom? Não sei, meu filho, faz. Depois a gente vê, né? Como é que eu vou saber a priori se vai ficar bom? Como é que eu vou saber se o seu tema vai ficar bom? Só fazendo, né? Bom, já me estendi demais, que Comas quer perguntar também. Comas quer perguntar. Ou comentar. Ruth, em primeiro lugar, meus parabéns. Foi brilhante. A ideia da sexta fachada é fantástica.
acho que você dá margem para muito desenvolvimento, e inclusive, até eu estava vendo aqui Os na comentários, caixa né? de comentários o negócio da Silvinha de relacionar isso com pilotis, é interessante, e ocorreu quando tu estavas mostrando. Mas eu queria voltar ao começo da palestra, eu queria voltar à questão do Johnson, né? Eu não conhecia aquele memorial. Eu tive, depois que eu li o teu texto na Suma, eu fiquei chateado que na tarde que nós passamos lá em Dallas, o Michelangelo não me levou para ver o memorial, provavelmente porque ele não conhecesse, né? Mas a gente viu em Fort Worth uns jardins do Johnson que são também muito bons, né? Interessantes também, vi. Muito interessante. Bom, enquanto você comentou, né, que a revisão bibliográfica disso eu entendi que não só é decepcionante, como também, vamos dizer, que a opinião é eminentemente negativa ou desprezando, né? E, claro, vamos dizer, em parte eu acho que vem do fato do que o Johnson nunca foi levado a sério como arquiteto, e talvez ele só tenha sido levado a sério enquanto ele era discípulo do Mies, né? Mas tudo que ele começa a fazer depois que ele rompe com o Mies, inclusive na própria casa, a impressão que eu tenho é que ele sofre da síndrome do que veio depois, né? Que é um problema generacionalmente muito próximo do nosso problema enquanto produção brasileira, né? Nós viemos depois, então nós está sempre cobrado pelos que fizeram antes, e estamos sempre tendo a nossa reputação esmagada e a deles engrandecida. E sempre para nós, entende, corre essa história de acusação de formalismo, né? E no fundo, vamos dizer, uma das jogadas que está, eu acho, no ar, né, nesse nosso trio de palestras é exatamente uma posição de ataque ou uma posição de rebatimento dessa continua, né, dessa noção pejorativa, né, que tem a ideia de se interessar não só por olhar o projeto, mas por olhar a forma do projeto e dar à forma do projeto um valor, se não exclusivo, um valor primordial. Eu gostaria, se pudesse, entende, pegar isso aí e juntando isso com uma outra coisa que eu acho que, de certa maneira, está presente na trajetória do Johnson pós Casa de Vidro, mas está também presente na nossa trajetória, que é essa capacidade, vamos dizer, de não necessariamente de digerir tudo, mas de digerir muita coisa, entende? Ser capaz de hoje, entende, comer minhoca, entende, na Cidade do México, e amanhã comer escargot na França, ou enfim, entende? Ou decidir ser vegetariano no terceiro dia. Já que dava para você falar um pouquinho sobre isso? Eu acho interessante, vocês notaram que as duas... Eu vou chegar exatamente no que você vai falar, mas eu vou começar ao contrário. As duas colunas, ele faz duas colunas e coloca elas quase na ponta, mas não na ponta. Quando eu vi, a primeira lembrança que me veio na memória foi, obviamente, a famosa crítica do Mies à casa do Philip Johnson, na qual ele coloca a coluna bem na quina, e o nosso amigo Mies falou que ele não sabia onde é que tinha que colocar as colunas, né? Ou seja, aí ele faz um esforço de não colocar a coluna na quina. Mas quando eu comecei a estudar estruturalmente essa questão, a posição não é a mais favorável do ponto de vista puramente estrutural, não é a posição mais favorável. Tá, para em pé, tanto que para em pé que parou, não é mesmo? Mas ela tem um quê de aberração do ponto de vista... Aberração não é a palavra certa, é um quê de desvio, de
de maldade, assim, ou como você está entendendo o que eu quero dizer? Perversidade. Ele faz de propósito uma brincadeira ou, ao mesmo tempo, um desafio. Então, quando a gente olha aquelas duas colunas, se a gente quiser fazer uma leitura puramente a lá paulista, a lá arquitetos paulistas, de que aquilo tem que ter uma lógica estrutural, blá, 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 a gente não vai encontrar a lógica estrutural e perfeita e vai é capaz de dizer, bom, então não é bom porque também não tem a lógica estrutural. Não, mas aí ele está fazendo uma resposta atrasada à questão da coluna no canto, que é uma questão clássica. Como você faz uma coluna no canto, né? Tem a colunata, e como chega no canto, como faz? Uma só? Você faz duas? Né? Então, tem a solução que é duas colunas, uma coluna mais grossa, a coluna exatamente no centro, e ele deu uma solução para essa série, que é duas colunas só de um lado. Então, eu podia continuar o meu raciocínio e fazer uma série histórica, que é as colunas nos pátios quadrados na quina. Me ocorreu também fazer, mas o problema é que... Problema não. A limitação é uma bênção. É 2 páginas na revista Suma. E se eu começar a falar muito, não cabe as imagens. Então, e na outra ocasião eu posso falar de novo novas. Aí me ocorreu a ideia de fazer essa questão da série da coluna no canto. Fica para uma vez futura, eu vou fazer. Ou então, algum aluno aí está assistindo, quer brincar de coluna no canto, fazer a relação disso com não sei o quê, fazer um mestrado em cima disso, divirtam-se, pode ficar com a ideia que ela é sua, não preciso ser proprietária. E assim, meio que respondendo os comentários se o piloti é, se o piloti não é, a resposta disso é uma resposta teatral. Assim é se lhe parece. Não tem regra, gente. Eu estou inventando. Então, não vem perguntar para mim se é ou se não é. Eu não sou proprietária do assunto. Eu não estabeleci uma tese, é um ensaio. Então, a graça do ensaio é que ele é uma atividade de professor ensinando. Também. Ou seja, não é uma propriedade minha só. É minha, eu escrevi. Mas, assim, eu não vou... A minha vida não... mesmo que eu chegue aos 104 anos como a minha avó, não vai dar tempo de eu explorar todas as ideias que eu tenho. Nem ninguém tem tempo de explorar todas as ideias. Então, fica aí. Quem sabe alguém pega essa daí, bola para frente. Então, a resposta para o Sérgio, se isso, o piloti vale ou se não vale, não sei, Sérgio. Você pega essa ideia e desenvolve ela dizendo que vale. Aí você... Aliás, dava um exercício ótimo numa aula de escrita. Um desenvolve a ideia provando que vale, outro desenvolve a ideia provando que não vale, para corroborar o que a Anapel falou, de que o contrário também é verdadeiro. O piloti é a sexta fachada? Sim, prove. Piloti é a sexta fachada? Não, prove. É muito mais divertido um exercício assim do que a gente chegar na conclusão de que é ou que não é. Como exercício, evidentemente. Mas como exercício. Talvez seja menos prova do que argumente. Isso, argumente, exatamente. Que é uma coisa que aqui não se faz muito no ensino nosso de primeiro grau, segundo grau, mas os meus filhos que estudaram numa escola alemã tinha bastante, que é o debate e o argumento público, né? Então, tinha aula de oratória, de como é que você faz, como é que você defende um argumento. E o argumento era dado aleatoriamente. O fulanito vai defender a posição favorável e a fulanita vai defender a posição contrária. E não se pedia para os alunos defenderem a posição deles, era um exercício para defender 2 posições, monte o argumento, né? Isso é um exercício que se faz pouco aqui, mas se faz em vários países do mundo e que eu acho que é muito bom que era algo que a gente podia fazer um exercício assim, de repente, na coisa da escrita, se vocês quiserem. Tem mais alguém que vai... Ok. Tinha o Sérgio e a Maria Paula. Eu não sei se o Sérgio, então, foi respondido. E a Maria Paula. E aí? Deixa eu tentar uma coisinha, posso? Sim. Alô? Sim. Não, só depois que a catedral parar de bater o sino. Eu tô com um som de fundo aqui. Não, eu tinha levantado essa questão do pilotismo, mas também conectando
um assunto que eu introduzi ontem com a Cláudia, que eu fico pensando, e no teu caso ele para mim também é pertinente, porque tem a questão do tempo nessa história, né? Isso vale para o piloti, se tu te desloca embaixo, dependendo da distância, o fato de ele estar gradeado ou não, aí tu não consegue mais te movimentar. Então, fiquei pensando nesse teu conceito da minhoca, e me ocorreu esse conceito da física, né? Não me interpreta mal, que é o buraco da minhoca, tá? Mas que significa uma relação de dobrar o espaço e tu conseguir ter movimentos em uma relação de tempo diferente, né? E ontem nós estávamos discutindo essa questão de visitar ou não a obra, e eu vejo que nessa tua análise do memorial, ter tido contato concreto com o lugar, né, e te movimentar nele, conseguir colocar em marcha a mirada, né, e observar coisas, ou enfim, introduzir o fator tempo, né, na análise, parece ser uma coisa importante. Eu estou de acordo com a Cláudia. Ontem a Cláudia me sinalizou que a análise de um edifício ou de um projeto não pode prescindir apenas de quem tem contato direto com ela, até porque isso seria impossível em muitos casos. Em relação aos alunos, tem a questão do preço, do custo e a dificuldade de acesso, né? Mas eu, por outro lado, Ruth, tenho acompanhado aqui um outro extremo de estudantes que escrevem sobre obras na sua própria cidade sem ir visitá-las, né? Isso tem acontecido com alguma frequência e às vezes com estudantes que eu conheço que não vão nos lugares, né? Claro, agora estamos em confinamento, mas a prática de usar os sentidos, né, e a visão como uma ferramenta de análise, me parece que em alguns momentos perde força, e eu, como um bom visitante de obras, né, me parece que tu também aprecia fazer isso, acho que é uma perda nesse sentido. Então, a minha pergunta é o buraco de minhoca, se tu acha que o tempo é um fator importante para a análise. Olha, na verdade, depois quantos minutos eu fiquei nesse memorial, eu não sei, mas não deve ter passado. Só que eu visitei ele de novo, na minha imaginação, um monte de vezes, olhando as fotos que eu fiz, outro monte de vezes, desenhando outro monte de vezes. Então, eu diria que eu visitei ele fisicamente uma vez e virtualmente uma dúzia de vezes. E provavelmente eu não aprendi só com a visita. Em alguns casos eu vou visitar já conhecendo a obra. Nesse caso eu não conhecia. Mas no caso do TWA, por exemplo, que é o artigo que vai sair na Suma, em breve, eu já conhecia, né? Só que ao visitar eu achei que eu não conhecia, e ao estudar depois as plantas e olhando as minhas fotografias, que eu faço um monte de fotos também para registrar, é aí que eu fui entendendo. Então, quem pode dizer que entendeu uma obra? Isso a gente arrisca algumas interpretações. Então, assim, o tempo não é só o tempo da visita lá, ou o tempo do que eu estou escrevendo, ou o tempo do que eu estou fazendo. O tempo são camadas e camadas, são mais bem camadas, né? O buraco da minhoca é a leitura. Eu entro para um lado e vou sair no outro universo. O buraco da minhoca sou eu. Eu sou a minhoca fazendo o buraco. Ou seja, é o autor que está fazendo, que é a minhoca. E essa camada do tempo, ou seja, e quanto mais você chegar perto, tem uma coisa interessante da física, a ideia da buraco de minhoca é que ela é um horizonte de eventos, né? É um horizonte de eventos. E aí, quanto mais você se aproxima, a gravidade vai chegando num nível tal em que você não pode mais fugir daquele evento. Se eu quiser entender isso poeticamente, metaforicamente, é o seguinte: é bom visitar a obra, mas é bom também não ficar encantado demais com a obra. Você estudou arquitetura brutalista porque você adora esses prédios? Mais ou menos, sabe? Tem coisa que eu não gosto. Não é assim. Quem está apaixonado não tem visão crítica.
E eu não quero ficar apaixonada pela obra que eu estou estudando. Não é por aí. Então, esse horizonte de eventos, a gente tem que se aproximar dele, mas com muito cuidado, porque ele é um redemoinho, senão a gente entra e começa a fazer a geografia, a história dos santos. Ah, esta obra é do santo arquiteto fulanito, portanto, ela pode ser boa. Amém, né? Para combinar com a sua catedral tocando aí no fundo. Que, aliás, está acontecendo entre 9 e 10 mestrados de todos os programas de pós-graduação do Brasil e do mundo, que é essa geografia profana, né? Então, a Lina, se ela tivesse viva, acho que ela ia dar risada de um monte de besteira que falam. E não era uma pessoa simpática. Ai, mas não pode falar isso, porque agora a Lina virou santa. Gente, o que é isso? Para. Muito entusiasmo e muito amor pelo seu objeto faz você perder a objetividade. Calma. Então, assim, o buraco da minhoca não é um tempo para mim. O buraco da minhoca é a atração da gravidade do objeto também não, né? Você pode ser destruído. Uhum. Se você chega muito perto demais, você é destruído. E teorizam que você sai do outro lado do buraco da minhoca, mas ninguém nunca foi lá para ver. Pode ser que você simplesmente acabe e acabou essa história. Né? Então, a gente não sabe. Então, prefiro a metáfora essa, da gravidade excessiva do objeto. No... Cuidado. Tá bom, Ruth, muito bem. Obrigado. Maria Paula. A Maria Paula queria fazer uma pergunta. A Maria Paula. Tudo bom, Ruth? Tudo bom a bem, todos? Não é bem uma pergunta, já foi respondida, enfim, mas eu não queria deixar de fazer um comentário retomando um pouco o que a Ana Carolina falou lá no começo, falando da escrita mesmo, né? Que desde o início, com esse título e com, enfim, as coisas que eu conheço, tuas e tal, eu acho que tu te lança sempre num risco, eu acho que isso é excitante, tem uma adrenalina nisso, né? E me lembra uma frase do Pierre Soulages, que para mim é muito cara, que ele diz que o fazer ensina-me o fazer ensina-me o que procuro, né? Eu acho que vai um pouco na direção essa do buraco da minhoca, que tu diz que tu é a minhoca fazendo buraco e tal. Eu acho que tem um certo insight, assim, isso talvez seja uma pergunta, é uma interpretação que eu estou fazendo, eu queria uma confirmação de alguma maneira, mas que tem um certo insight e que essa escrita, né, é como essa questão dos argumentos, né, se a sexta fachada é o pilotismo, não é o pilotismo, enfim, o que a gente descobre quando a gente começa a escrever sobre uma determinada pauta que é excitante para a gente, que comove de alguma maneira e que eu acho que é um trabalho muito parecido com o trabalho de artista em ateliê, né, e que realmente onde se descobrem coisas e tal. E isso que tu terminaste falando de que a gente não pode estar apaixonado porque aí já está resolvido, né? Não é isso, é uma postura. É o poeta fingidor. Uhum. O poeta fingidor é um dos poemas mais maravilhosos da língua portuguesa, né? Que todo mundo conhece, mas, né? Você tem que fingir que a dor que você sente de verdade, você finge que é uma dor. Você não, a poesia é você fingir mesmo aquilo que você está sentindo, né? Agora, eu sou louca, mas eu não rasgo dinheiro, viu? Eu não arrisco nada, não. Ou seja, eu não arrisco, já que não está valendo no momento essas coisas que eu escrevo na Suma para valer, para contar os pontinhos, o maledeto do Sucupira, da Capes, do Escambau A4, eu trabalho o dobro. Uhum. Ou seja, eu também faço o que eu tenho que fazer, porque eu sou louca, mas eu não rasgo dinheiro, eu tenho que viver nesse mundo que aí está acadêmico. Mas como eu quero ser subversiva, eu não sei se eu quero arriscar, eu quero subverter. Isso eu quero mesmo, desde pequenininha. Então, mas a minha subversão não parece uma subversão, porque você é formalista, você faz né? Então, ser formalista é uma subversão. No nosso mundinho, no mundinho acadêmico de São Paulo, eu ser formalista era uma subversão. Uhum. Então, eu não quero arriscar, eu quero ser subversiva, mas isso dá muito mais trabalho, porque isso eu não entro na conversa de dizer, olha, tá vendo? Eu faço isso daí, vocês não consideram, mas tinham que considerar e não vou dar. Não, eu faço tudo
e tudo, e tudo. Então, eu não estou recomendando para as pessoas não fazerem o que tem que fazer para cumprir. Não foi nesse sentido, foi mais no sentido assim de um tema que, tipo, porque não era assim, eu sei que tal e tal coisa, a sexta fachada o que é, eu vou buscar um olhar que é esse, e aí vamos ver qual é o argumento, o que eu vou explorar com isso. Dos títulos e isso que você está perguntando, tem um texto que ia sair na Suma, mas eu acabei mandando para aquele congresso Critical, que vai ter aí, e o título como era em inglês, o título já saiu em inglês, era A Butterfly and a Hump, que é uma borboleta e uma corcova. Também fica ótimo. Sim. Se eu falar uma borboleta e uma corcova, vocês que são gente inteligente, culta, e sabendo onde eu moro, e quem já visitou a minha casa, algumas dessas pessoas já visitaram a minha casa, e eu pela janela mostrei para eles, olha, ali embaixo tem uma obra, tal, vai saber exatamente de que obra eu estou falando, né? Que é a Casa do Artigas. Borboleta e uma corcova. Que é uma combinação muito estranha. Convenhamos, não é normal. Ou é borboleta ou é abóbada. Por que ele bota uma borboleta e ainda bota uma abóbada? Né? Eu passo aqui todo dia em frente, eu estava há anos nessa história pensando em que momento eu posso falar. Mas o título surgiu, o que eu vou falar dessa casa que Deus e o mundo já escreveu, já publicou, já fez, já não sei o que, já não sei o que lá. Então, às vezes nasce do título, às vezes nasce dessa curiosidade, que é uma curiosidade extremamente infantil, de olhar embaixo das coisas. Eu sempre olho embaixo das coisas e, de repente, um dia, arrumando as minhas fotografias, eu me dei conta disso. Não foi o proposital. Agora é proposital, mas no começo não era proposital. Então, as ideias não nascem tão prontas assim. Elas, às vezes, nascem... O Sérgio falou que, às vezes, não dá para viajar. É verdade. Se agora a gente não puder mais viajar, eu estava pensando, o que eu vou fazer da minha vida se eu não puder mais viajar? Porque boa parte das minhas ideias amadurecem nessa coisa da viagem. A viagem é quando você não é mais você. Quando você se permite ser outra pessoa. Você está falando outra língua. Você está num lugar onde ninguém te conhece. Você está arriscando. Você está, né? Isso eu acho que é uma coisa que me ajuda muito a pensar fora da caixinha. Não sei se eu respondi, mas... Não, acho que sim. Era mais um comentário assim, dessa viagem do texto, e, enfim, desses títulos. E foi muito legal. Tu sabes que eu gostaria até de ter feito aquele laboratório de escrita e tal, enfim, falamos rapidamente. Mas é isso, não queria tomar mais tempo, tá, gente? Obrigada, Ruth. Não sei quem aqui que escreveu que a Ruth tem paixão por escrever. Não, eu tenho paixão por outras coisas também, viu, gente? Não é, eu sou normal, viu? Tenho 2 pernas, braços, etc. Tá? Não mistifica. Ruth, eu estava aqui te ouvindo, né? E como coordenatriz, fiquei muito feliz, claro, porque tu falou dos pontinhos maledetos, né? Que é fora toda essa viagem, tem os pontinhos maledetos. Mas também fiquei pensando, imagina, né, que algumas pessoas que ficam dizendo coisas incríveis sobre as universidades e ficam nos ouvindo horas falando sobre minhoca. O que essas pessoas não vão dizer, meu Deus? Brincadeirinha. Ruth, acho que... Sim, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, senão vou te agradecer, assim... Agradecer cascatas, enfim, acho que é isso. Ruth, muito obrigada, foi ótimo, sabia que ia ser, e atendeu todas as expectativas. Muito obrigada. De nada. Beijo para todos, obrigada para a audiência. Tchau para os amigos, Luiz, os amigos estrangeiros, a turma da Quermesse. A turma da Quermesse, até sábado. Tchau, beijos. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau, Ana.
Tchau, tchau. Beijos. Beijos. Olha a Ana com a filha, que grande que ela tá. Mara, que grande tá sua filha. Enorme, 5 anos, Butch. Nossa, que coisa. A gente não acredita como cresce essa criança. Tchau, galera. Tchau. Tchau, Ana. Hasta luego, chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. E sair.